perigo não estava escondido na escuridão das estradas de terra ou no mato fechado que abraçava a pequena vila isolada no interior do Brasil. Ele não vinha de estranhos que cruzavam a fronteira do município ou de ameaças externas que o rádio, por vezes, noticiava com interferências. O verdadeiro terror, aquele que corrói a alma e destrói os laços mais sagrados, estava dentro de casa. Estava sentado à mesa do jantar, dormindo no quarto ao lado, respirando suavemente sob lençóis de algodão. Como o instinto mais básico do ser humano, o de proteger a própria prole, foi substituído pelo medo absoluto da própria carne. Esta é a história de uma comunidade que se perdeu no abismo do fanatismo e da desconfiança. No interior do país, em meados da década de 90, o isolamento era uma barreira física e mental. Vilas pequenas e pacatas viviam sob o ritmo do sol e do sino da igreja. Naquele cenário, o conservadorismo não era apenas uma escolha, mas a única realidade conhecida. O calor abafado das tardes parecia estagnar o tempo, e o silêncio era interrompido apenas pelo chiado dos rádios de pilha ou pela voz autoritária vinda do púlpito. Era um ambiente fértil para a semente da dúvida, onde a fé se misturava à superstição de forma indissociável, e o julgamento alheio pesava mais que a própria consciência. Nesse cenário de quietude sufocante, surgiu a figura do pastor Elias. Ele não chegou com gritos ou gestos grandiloquentes. Elias tinha a voz mansa, uma tonalidade que acalmava e, ao mesmo tempo, impunha um respeito quase hipnótico. Seus olhos, contudo, eram diferentes de qualquer coisa que os moradores já tivessem visto. Eram penetrantes e gélidos, como se estivessem constantemente escaneando pecados ocultos e segredos enterrados no fundo da alma. Ele não subia ao altar para falar de amor incondicional ou de esperança. Elias falava de uma podridão invisível. Ele pregava que o mal não era uma força externa, mas algo que já estava lá, crescendo silenciosamente no coração daqueles que todos consideravam os mais inocentes. As crianças. A semente da paranoia foi plantada com passagens bíblicas distorcidas e interpretações sombrias. Elias afirmava que os jovens eram portais vulneráveis para influências malignas, seres ainda não fortalecidos pela rigidez da doutrina, e por isso, presas fáceis. O pânico começou a se espalhar como um vírus silencioso. Miguel, um pai de família que sempre prezou pela proteção de seus entes, sentia o peso sufocante daquela nova influência. Ele via seus vizinhos mudarem de expressão ao olhar para os próprios filhos. Antes, o riso de uma criança correndo pela rua era o som da vida na vila. Agora, aquele mesmo riso era interpretado como um deboche demoníaco, uma manifestação de algo sinistro que os adultos não podiam mais compreender. A tensão atingiu o âmago da intimidade doméstica de forma devastadora. Imagine uma mãe que, influenciada pelas palavras do pastor, passou a observar o filho de apenas 7 anos enquanto ele dormia. O que antes era um momento de paz profunda e gratidão, tornou-se uma vigília de horror. Ela não via mais a doçura da infância. Ela buscava por espasmos musculares, murmúrios desconexos, ou qualquer sinal que pudesse ser interpretado como uma possessão ou um sinal de corrupção espiritual. Cada movimento involuntário durante o sono era anotado mentalmente como uma prova da profecia de Elias. O amor materno, outrora inabalável, estava sendo asfixiado pelo medo constante do sobrenatural. A divisão na comunidade tornou-se geográfica e emocional. As crianças foram proibidas de brincar nas ruas, e as janelas das casas permaneciam fechadas, mesmo sob o calor escaldante da tarde. O isolamento social transformou cada lar em uma célula de vigilância constante e punitiva. Os vizinhos, que antes compartilhavam o café e as histórias da lida, agora se espionavam por entre as frestas das madeiras das cercas, buscando sinais de que o filho do outro estava infectado por essa tal podridão.
A atmosfera da vila tornou-se a de um julgamento perpétuo, onde todos eram culpados até que se provasse o contrário. O primeiro incidente real aconteceu quando um adolescente foi pego ouvindo escondido uma fita cassete de rock. Para o pastor Elias, aquela música não era apenas uma rebeldia comum da idade, mas a confirmação definitiva da infecção maligna. Ele declarou que o garoto estava corrompido, além de qualquer medida imediata. Diante de toda a congregação, a família, movida pelo pavor de serem eles mesmos marginalizados ou excomungados, aceitou trancar o próprio filho em um quarto escuro, sem luz ou contato humano, para uma purificação forçada. O grito do jovem ecoava pelas paredes da casa durante a noite, mas ninguém na vila ousava intervir ou oferecer consolo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. A situação escalou rapidamente para um ponto de não retorno. O pastor Elias, percebendo o controle absoluto que detinha sobre aquelas mentes fragilizadas e aterrorizadas, anunciou o que seria o golpe final na pouca estabilidade que restava na vila. Em um sermão de domingo que paralisou a todos, ele declarou que uma triagem em massa seria realizada nos próximos dias. Ninguém estaria a salvo da inspeção divina, nem mesmo os bebês de colo que mal sabiam balbuciar. O clima de caça às bruxas havia oficialmente começado, e o alvo eram os próprios frutos do amor daqueles moradores, marcando o início de uma noite eterna para as famílias daquela vila. O medo, agora institucionalizado, ganhou um nome oficial sob o comando rígido do pastor Elias: as confissões parentais. Não bastava mais a vigilância silenciosa em casa. Agora, a suspeita precisava ser verbalizada diante de toda a congregação, sob a luz trêmula das lamparinas que projetavam sombras grotescas na igreja. Homens e mulheres, com mãos calejadas pelo campo, tremiam ao subir ao púlpito. Eles eram obrigados a listar detalhes angustiantes de qualquer comportamento que fugisse da normalidade absoluta. Um olhar demorado ou um sorriso independente eram descritos como sinais de que a podridão invisível ganhava terreno. A pressão social aniquilava o amor materno, transformando o cuidado em denúncia pública e humilhação cruel diante de vizinhos e amigos. Em casa, o ambiente doméstico e íntimo tornou-se uma extensão da sala de interrogatório. Pais reviravam baús de brinquedos, rasgando bonecas de pano e destruindo desenhos coloridos, procurando símbolos satânicos em traços simples e inocentes de giz de cera. Cadernos escolares eram examinados linha por linha. Um erro de caligrafia era interpretado como uma mensagem do maligno. As crianças observavam seus pertences sendo jogados ao fogo enquanto seus progenitores, cegos pelo fanatismo, buscavam uma salvação que custava a própria humanidade dos filhos. O lar não era mais um porto seguro, mas uma cela de monitoramento constante. O momento mais doloroso dessa ruptura ocorria no silêncio dos corredores escuros. Quando uma criança buscava conforto e estendia os braços para um abraço, as mães recuavam com horror, como se estivessem diante de uma entidade abjeta e não de seu próprio sangue. O impacto psicológico e emocional desse isolamento era devastador. As crianças viviam em um vácuo de afeto, onde cada pedido de carinho era visto como uma tentação diabólica destinada a corromper os adultos pelo fanatismo de Elias. O vínculo sagrado entre pais e filhos estava sendo desfeito por uma narrativa que transformava o amor em perigo e a proteção em traição. Elias sugeriu então que as crianças fossem submetidas a jejuns forçados para purificar suas almas. O choro de fome e desespero que ecoava pelas frestas das casas durante a noite não causava mais pressa para alimentar. Era interpretado pela comunidade como o inimigo reclamando por território perdido dentro do corpo infantil. Nas ruas desertas, o silêncio era interrompido apenas pelo rangido constante das portas e por cada oração e rito sussurrado de forma agressiva
em quartos trancados. A vila, outrora vibrante e cheia de vida, tornara-se uma cidade de fantasmas vivos, onde o riso fora banido e a esperança fora substituída por uma obediência cega e paralisante que consumia a paz de cada família. Miguel, o pai aflito, assistia a tudo com um aperto no peito, tentando proteger o filho da severidade das novas regras. Mas os olhos de Elias estavam em todos os lugares, vigilantes e gélidos. Quem ousasse questionar as ordens ou demonstrar dúvida era ameaçado severamente com excomunhão e ostracismo total e imediato. A cidade parava de falar com os rebeldes e a igreja os tratava como párias sem alma. Para Miguel, a escolha era cruel: render-se à loucura ou lutar pela sanidade do filho e ser destruído por uma comunidade que não aceitava qualquer tipo de dissidência ou hesitação. O delírio atingiu o ápice quando Elias afirmou ter recebido uma nova visão profética vinda do alto. Ele declarou que algumas crianças precisavam ser separadas definitivamente para que a vila não fosse amaldiçoada e destruída. O anúncio final caiu como uma sentença de morte social e espiritual. A noite da expulsão havia chegado. Os pais deviam decidir entre a lealdade ao pastor e o sangue de sua carne. A vila aguardava sob um silêncio mortal, quebrado apenas pelo choro abafado vindo dos fundos das casas, onde o terrível destino da próxima geração seria selado em poucas e angustiantes horas de escuridão profunda. A igreja de madeira rústica parecia pequena demais para abrigar o peso daquela noite definitiva. Sob o clarão vacilante de dezenas de velas que derretiam freneticamente, o ar estava espesso, carregado pelo cheiro de suor e cera queimada. No centro do salão, as crianças da vila permaneciam encolhidas, com os olhos arregalados de puro pavor, cercadas por um muro de adultos cujos rostos agora eram máscaras gélidas de fanatismo. O pastor Elias caminhava lentamente ao redor do círculo, sua voz mansa agora adquirindo um tom de comando inquestionável. Ele clamava que a hora da verdade absoluta chegara e que o joio precisava ser arrancado para que o trigo sobrevivesse à tempestade espiritual que ele mesmo inventara com suas pregações sombrias e hipnóticas. O ponto crítico ocorreu quando Elias ordenou que cada pai e cada mãe apontasse para qualquer sinal de impureza que vissem nos próprios filhos. O silêncio que se seguiu foi cortante. Miguel, posicionado na lateral, sentia o coração martelar contra as costelas, uma dor física que subia pela garganta. Ele viu, com o horror absoluto, a primeira mão se erguer. Uma mãe apontou para a filha, acusando-a de carregar o pecado da vaidade em seus olhos. A traição final espalhou-se como um incêndio. Pais denunciavam filhos para provar a própria santidade diante da congregação, entregando o destino das crianças ao julgamento impiedoso de um homem que se dizia porta-voz do divino. A violência psicológica atingiu um nível insuportável. As crianças começaram a implorar por socorro, chamando por nomes que deveriam ser seus protetores. Elas choravam, estendendo as mãos pequenas em busca de um toque de conforto, mas encontravam apenas olhares vazios e orações agressivas vomitadas em línguas incompreensíveis. Os pais, possuídos por um delírio coletivo, viam naquelas prantos a confirmação da possessão. O vínculo de sangue era sacrificado no altar do medo. Foi nesse instante que a autoridade externa, alertada por denúncias anônimas feitas por Miguel em um ato de coragem, rompeu o isolamento da vila. O som das sirenes cortou a escuridão da estrada de terra, trazendo uma intervenção que interrompeu o ritual antes da violência física irreparável. No entanto, o estrago nas almas já era permanente. A queda de Elias foi tão rápida quanto sua ascensão. Durante as investigações, descobriu-se que o profeta era um estelionatário habilidoso.
Ele utilizava o pânico moral para controlar as finanças da comunidade, desviando dízimos e heranças enquanto mantinha a cidade sob um regime de terror para ocultar seus crimes financeiros. Antes que pudesse ser preso, Elias aproveitou-se do caos inicial e desapareceu na vastidão do mato, deixando para trás milhares de famílias estraçalhadas e uma vila que nunca mais saberia o que era a paz. O homem que prometia salvação havia roubado o futuro de toda uma geração. As consequências tornaram-se visíveis nos anos 2000. Aquelas crianças cresceram carregando cicatrizes invisíveis. Muitos abandonaram a vila, buscando distância de um lugar que cheirava a traição. Eles não conseguiam mais tocar nos pais. O contato físico transformara-se em gatilho para memórias de rejeição. A vila mergulhou em um silêncio perpétuo. Nas reuniões, ninguém ousava mencionar o nome maldito de Elias. O trauma tornara-se um segredo compartilhado que todos fingiam esquecer, mas que os olhos de cada sobrevivente teimavam em lembrar com amargura. A história serve como reflexão sobre a manipulação humana. Demonstra como o medo do sobrenatural é usado para justificar a crueldade real e devastadora. O pastor não usou armas físicas, usou palavras e a fragilidade do ego humano, que busca a aprovação social a qualquer custo. O amor foi corrompido e transformado em ferramenta de tortura por quem detinha a narrativa. Eles achavam que estavam protegendo suas famílias de um mal oculto, mas, cegos pelo fanatismo, estavam destruindo-as com as próprias mãos. A pergunta que ainda ecoa naquelas casas velhas é perturbadora. Você confiaria no seu instinto de proteção ou na voz de quem afirma falar em nome de Deus? O silêncio fúnebre que segue essa dúvida é a resposta mais amarga e triste que aquela terra esquecida já conheceu.